Bom, agora a gente já tem mais alguns colegas aqui que se conectaram, então eu vou dar início à palestra, chamando o doutor Eduardo Fraga de Almeida Prado, que vai apresentar o núcleo Psicanálise Infância e Adolescência, a doutora Cecília, a palestra. Uma ótima noite e atividade para vocês. Obrigada. Obrigado, muito obrigado, Dani. Obrigado, Douglas. Então, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Eduardo Fraga, junto com a Gabriela Malziner. Atualmente, a gente coordena o Núcleo de Formação Permanente em Psicanálise, né, da Infância e Adolescência do CEP. Né? Tal aí como o próprio, né, título já diz, a ideia é que a gente possa, né, articular a prática clínica, né, a prática de supervisão e também a formação dos integrantes do núcleo. Tá? A proposta, então, é a partir de 3 seminários anuais e também 3 atividades, né, 3 palestras ao longo do ano, a gente tentar contemplar esse objetivo. O núcleo também tem uma parceria com a rede de atendimento do CEP, né, então é uma das portas de entrada mesmo, né, no cuidado aí às crianças e adolescentes, tá? Então, hoje a gente recebe, né, todos vocês para uma atividade, uma palestra, que ela é intitulada O Uso da Perspectiva Psicanalítica para Ampliação do Cuidado Pediátrico. A palestra vai ser ministrada pela nossa colega, querida Cecília Harumi Tomizuka. A Cecília, ela é pediatra com formação pela Universidade de São Paulo, tem especialização em saúde mental pais-bebê pela Universidade de Massachusetts, é psicoterapeuta com formação em psicanálise com crianças, intervenção nas relações iniciais pais-bebê pelo Instituto Sete Sapiens, é ex-colaboradora do Núcleo de Atendimento Pais-Bebê do Setor de Saúde Mental da disciplina de Pediatria da Unifesp. Né? A Cecília, então, vai fazer uma fala de mais ou menos 40, 45 minutos, depois a gente abre, né, e passa a palavra a vocês, para que vocês possam, né, contribuir, fazer, né, tirar as dúvidas que porventura possam surgir, e tal como a Dani já orientou, pedir a gentileza de fazer isso pelo chat, né, mantendo ali a mãozinha levantada, para que a gente possa organizar nossa roda de conversa, tá bom? Então, uma boa atividade a todas e a todos. Cecília, passo a palavra para você, já agradecendo a sua presença aqui, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada, Eduardo. Obrigada ao CEP, a Gabriela. Para mim é um prazer enorme poder participar desse evento. A minha prática pediátrica é absolutamente atravessada pela psicanálise e foi ampliada pelo olhar psicanalítico. Então, eu gostaria de trazer aqui um pouquinho para vocês, trazer algumas reflexões, né, para a gente pensar juntos, cada um com a sua especificidade do seu trabalho, de áreas diferentes, né? Então, eu sei que tem pessoas que não são psicanalistas, né, que estão assistindo a gente também. Então, eu tentei contemplar para aqueles que não são psicanalistas e também aqueles que são psicanalistas, para que a gente consiga ter uma conversa comum, né? Então, a perspectiva é da complexidade, né, e tentar simplificar o que é extremamente complexo, muitas vezes fica falho, mas aqui, na verdade, o meu intuito é que a gente consiga abrir uma porta para reflexão entre as diferentes áreas. Então, eu vou começar aqui. Pediatra adora um PowerPoint, né? Então, lá vou eu para o meu PowerPoint aqui. Vou colocar aqui para vocês a ideia, né? Deixa eu só abrir inteiro aqui. Pronto, vocês estão vendo, né? Então, aqui eu vou falar hoje para vocês desse olhar psicanalítico para ampliação do cuidado pediátrico. E eu já começo com um quadro que é o do Pablo Picasso, né, da mãe e o filho, com esse tom mais azulado, mais entristecido, para a gente não começar com uma romantização da maternidade, né? Ou seja, a gente já começo a minha explanação com um questionamento, né? Em que ponto que nós estamos em que a gente romanceou tanto, né, e não abriu espaço para conseguir falar do que é ser um pai ou a mãe e cuidar de um bebê. Então, mas esse é o mais triste de todos, mas assim, a gente precisa tornar a prática do cuidado pediátrico humana, porque quando a gente se abre para a experiência do outro, e a experiência do outro, muitas vezes, ela é muito dolorosa. Isso enriquece tanto o profissional,
que aprende com a família, quanto a família, né? E aí a gente cria um espaço para que aquela criança consiga se desenvolver de forma adequada. Eu falo de uma perspectiva de desenvolvimento, né? Então, assim, o meu percurso passou por isso. Eu fui para a psicanálise para tentar entender o que acontecia nessa relação dos pais com o bebê e como isso afetava o desenvolvimento daquela criança. O meu percurso inicial começou, eu trabalhei em UBS, né, então Unidade Básica de Saúde, durante 6 anos, então eu vi muita criança com desenvolvimento normal, mas eu também vi muita criança com desenvolvimento que não estava adequado, mas que quando eu olhava nas avaliações de desenvolvimento, alguma coisa não se encaixava. Então, dentro da perspectiva pediátrica, a minha pergunta era, por que essa criança não está conseguindo se desenvolver de forma adequada? E aí a gente começou a ver que, dependendo do tipo de relação, não é uma relação direta de causa e efeito, né, para que a gente não caia nos crimes, né, da mãe geladeira, não é nada disso, né, mas assim, é a complexidade do quanto uma relação influencia no desenvolvimento de uma criança, para o bem e para o mal, e que isso não depende especificamente só dos cuidadores principais, mas depende da sociedade, da cultura, né? Então, a psicanálise toma o desenvolvimento inserido nesse contexto, e não de uma forma isolada, como só aquisições do desenvolvimento. Deixa eu passar aqui o próximo. Peraí. Então, falando de psicanálise e desenvolvimento, a psicanálise parte de que a ideia é de que a estrutura não está decidida. Quando o bebê nasce aquele bebê, mas ele não está pronto, e se a gente deixá-lo ali, ele não vai chegar a se desenvolver a ser um humano, né? Ele precisa de um outro, né? Um outro que vai conseguir apresentar esse mundo para ele, que vai conseguir ver que ali tem uma pessoa, tem um sujeito, né? A psicanálise diz ali tem um sujeito, e que esse sujeito tenha um desejo, e entre outras coisas, para que a gente consiga fazer, né, o cuidador consiga fazer essa aposta naquele bebê. Então, o desenvolvimento da criança não é dado, não é inato, não é que nasceu, ele vai se desenvolver. Tem uma questão importante, que é a questão da pandemia. Eu acho que vale a pena a gente contextualizar a questão da pandemia e os efeitos das relações no desenvolvimento das crianças pequenas durante a pandemia. Se antes a gente não se atentava tanto para o que acontecia externamente, né, na sociedade, no desenvolvimento de uma criança, com a pandemia, os pais começaram a questionar. Os pais começaram a falar, esse desenvolvimento não está indo bem, esse desenvolvimento tem a ver com a pandemia, e inclusive começaram a surgir termos, né, de as crianças da pandemia. Dentro de um referencial pediátrico, né, em que a gente trabalha com sinais de risco para o desenvolvimento e medidas, está dentro do desenvolvimento normal ou não está, essas crianças que tiveram um problema de desenvolvimento durante a pandemia deixaram muitos pediatras confusos, né? Falaram assim, mas isso é da pandemia ou não é da pandemia? Então, o quanto que essas relações que ficaram muito alteradas durante a pandemia afetam o desenvolvimento dessa criança? Então, com a pandemia, a gente passa a questionar e pensar, tem mais coisa envolvida no desenvolvimento da criança, né? E quais são essas coisas que poderiam estar associadas para que o desenvolvimento não ocorra de forma adequada? Então, é bom que a gente consiga diferenciar as coisas, porque senão a gente põe tudo dentro de um saco. Existe uma diferença entre o que é crescimento, o que é maturação e o que é desenvolvimento. O crescimento tem a ver com a base que é anatômica, que precisa estar presente, né? O crescimento do cérebro, das estruturas nervosas, ela começa de baixo para cima, né? Então, tronco encefálico, tudo que é responsável pela nossa vida, né? Começa de bases mais simples, menos organizadas, para coisas mais complexas, como pensar, planejar, que vem no córtex pré-frontal. Mas esse é um processo de evolução, a criança não nasce assim. Então, tem um processo que é esse de crescimento das estruturas nervosas. Associado a isso, tem um processo de maturação, né, em que a gente vai conseguir fazer com que essas estruturas adquiram uma função, né, elas têm uma função, e depois, por exemplo, as funções sexuais, a gente vai conseguir juntar, né, a base que é anatômica com essas outras funções. E, além disso, tem a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento, ele usa de tudo isso, né? Então, para que uma criança se desenvolva e cresça, e ocorra essa maturação e se desenvolva, consiga ter funções,
e organizar e construir uma personalidade, ela vai precisar desse conjunto todo, né? Com a relação do outro, né, que é o cuidador principal, pode ser pai, a mãe, enfim, aquele que é o cuidador, que é a referência, que vai ajudar nesse processo, que vai conseguir juntar tudo isso. E por que eu estou falando isso? Porque posso falar como pediatra, não estou falando por todas as especialidades, mas assim, na pediatria, e aí vem uma questão um pouco crítica, né? Será que a gente está avaliando o desenvolvimento de forma adequada? Né? Será que a gente não está correndo risco de sair num processo de patologização? Né? Então, assim, algumas alterações do desenvolvimento. Será que a gente tem referências para que a gente consiga dizer esse desenvolvimento está indo bem, o desenvolvimento desse bebê está indo bem, esse desenvolvimento não está indo bem, por isso preciso encaminhar. Essa foi uma questão que eu fiz já há mais de 10 anos, né, quando saiu o IRD, né, que é o Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil, que ele é um instrumento né, que ele foi criado, Indicadores Clínicos de Risco ou referência para o desenvolvimento infantil, para que a gente não corra o risco de levar toda e qualquer alteração do desenvolvimento é patológica, portanto, vai precisar de um acompanhamento neurológico ou psiquiátrico, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de reconhecer que existem sinais de alteração do desenvolvimento. E aí existe uma outra questão, que é o conceito de sofrimento psíquico e de risco para a constituição psíquica, que são coisas diferentes. Então, o IRD acaba falando disso, né? Ele ajuda no monitoramento dessas crianças de 0 a 18 meses, visando ver se existem sinais de risco, né, sofrimento psíquico, ou se existem sinais de risco para a estruturação psíquica dessa criança. Né, nas duas situações, o que a gente precisa? Detectar e encaminhar, né, para que seja feita uma estimulação precoce, mas estruturante. Não uma estimulação precoce que seja só da patologia, né, e assim, com muitas cargas de estímulos, sem que tenha uma base para a gente pensar que estímulos são esses, em que fase do desenvolvimento que eles precisam acontecer. Então, aqui, agora a gente vai para o próximo, peraí. Por isso, a questão, como eu disse, da complexidade é a questão de uma transdisciplinaridade. Né? O pediatra sozinho consegue fazer isso no consultório, no serviço público? Né? Não, não consegue. Né? Quem trabalha em UBS sabe que são 15 minutos por consulta, eventualmente 1 a cada 10 minutos, para você pesar, medir, falar de alimentação, vacina, ver o desenvolvimento, isso, né, numa UBS, mas e também dentro do consultório. Né? A gente tem dúvidas, ninguém é obrigado a responder todas as questões, né? E os médicos têm essa cobrança, né, de que a gente tem que dar respostas, só que a gente dá respostas baseadas no quê? Né? Então, se eu não tenho referência, eu não consigo ver, eu não consigo nomear o que eu estou vendo. Então, por exemplo, essa figura, né? Eu vou fazer uma pergunta aberta para todos. Quem vê qual animal? Tem animal aí. Qual é o animal que vocês veem? Quem quiser escrever, pode escrever. Se vê mais de um, tem outro animal aí? Assim, quem quiser falar, aí tem alguém está falando no chat ali, está me respondendo. Peraí, deixa eu ver. Isso. Du, o que estão respondendo aí? Pato e coelho. Todo São mundo mesmo. vê pato e coelho? Não, né? Pato e camelo. Pato e camelo. Camelo é novo. Pato e coelho. Então, não é todo mundo que vê pato e coelho. Tem gente que vê só pato, tem gente que só vê coelho. Né? É mais ou menos isso. Quando eu digo que tem pato e coelho, todo mundo para olhar e fala assim, epa, é verdade, tem pato e coelho. Agora o camelo, depois eu quero conversar com alguém, porque eu não estou vendo camelo. Mas, que assim, uma colega viu uma ema também, viu? Não, mas aí se aprimorou demais a ave, né? Assim, é um rebuscamento da ave. Mas a gente vê, né? Então, quando a gente vê que tem um pato e tem um coelho, sim, né? Você consegue falar, é verdade, tem pato e coelho. É mais ou menos isso. Né? Então, assim, o pediatra que não teve esse contato inicial com a psicanálise, que não soube que a estruturação, né, que o desenvolvimento da criança do ponto de vista psíquico
não é dado, né, que depende de um outro, ele não tem como ver quais são os referenciais para acompanhar esse desenvolvimento da criança, né? Então, por isso é que a gente depende da transdisciplinaridade, né? Não, e eu não estou falando só do pediatra, mas dos profissionais de saúde em geral. Então, um fator importante de impacto, do porquê que a gente precisa fazer isso. É importante porque nós, né, pediatras, e quem trabalha na primeiríssima infância, né, 0 a 3 anos, a gente tem contato direto com essas crianças, mas tem um fator ainda da lei, né? Essa lei que está aí, 3.438, de abril de 2017, ela complementou, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela fez uma modificação, uma alteração, né, e acrescentando isso. E eu não sei se vocês sabiam disso. Também quero que vocês respondam pelo chat, se vocês sabiam. Que é obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Primeira pergunta. Vocês sabiam que existia essa lei? É uma lei federal. Eu imagino... Não, né? Eu imagino que a maioria vai dizer que não, né? Uhum. E aí, em cima dessa lei, houve uma confusão, né? Então, essa questão, o que é risco para o desenvolvimento psíquico? Né? Eu estou falando como pediatra, né? Se eu não sei como se dá o desenvolvimento psíquico, como é que eu vou saber que tem risco para ele se desenvolver? Né? Então, por isso que a gente precisa da transdisciplinaridade, e aí eu vou diferenciar o que é trans de inter e multidisciplinaridade. Né? A gente precisa do contato com profissionais de outras áreas, a gente depende, né, dessa troca, é tão importante essa troca com os psicanalistas, para que a gente entenda como se dá o desenvolvimento psíquico de uma criança. Do que depende o desenvolvimento psíquico, né? Então, esses sinais de risco para o desenvolvimento psíquico são iguais, né, aos sinais de sofrimento psíquico? É a mesma coisa? Já digo que não. Essa dúvida, né, do risco para o desenvolvimento psíquico gerou uma certa confusão na época, inclusive, o que acabou fazendo que fosse obrigatório, né, foi entendido que risco para o desenvolvimento psíquico estava relacionado ao autismo. E não era. Risco para o desenvolvimento psíquico, a gente está falando talvez de uma estruturação psíquica. Como que essa estruturação psíquica está acontecendo? Né? Que é diferente de sinais de sofrimento psíquico. Então, vou diferenciar. Vamos pelo sinal de sofrimento psíquico. Pandemia. Né? Algumas crianças começaram a apresentar sinais de sofrimento psíquico. Os sinais de sofrimento psíquico podem estar associados a questões, aos hábitos, o dormir, o comer, né, ao falar, inclusive, alguns pais falaram de uma certa regressão, não uma regressão neurológica estabelecida, mas assim, de uma perda, né, de um fechamento dessas crianças em contato com o que estava acontecendo durante a pandemia, né, em resposta ao que acontecia durante a pandemia. Né? Esses são sinais de sofrimento psíquico. Muitas vezes, se a gente tem um olhar que entende esses sinais de sofrimento psíquico, que a gente pode intervir para fazer com que a criança retome o desenvolvimento normal? Sim. Né? Então, o IRD entra aí. Né? Ele ajuda a perceber sinais de sofrimento psíquico, né? E a criança retorna ao desenvolvimento normal. Agora, existem outros sinais que afetam a estruturação psíquica com o risco de desenvolvimento de uma psicopatologia. Né? Ou seja, na estruturação psíquica, né? Eventualmente vai evoluir com alguma patologia. E é por isso que a gente tem que estar atento. E aí, mais uma pergunta. Você vê, né? Eu estou jogando perguntas aqui, né? Pergunto para todos. Né? Quais são, então, os sinais de saúde psíquica num bebê? Como que eu sei? A gente está tentando descobrir quando que o desenvolvimento do bebê não está indo bem. Tudo bem, né? Existem sinais de sofrimento, o bebê para de comer, né? Ou a criança come demais, ou ela deixa de falar, né? Agora, quais são os sinais de saúde psíquica? Né? O que se espera de um bebê? Né? Então, e aí eu vou falar de uma autora que eu não sei se vocês conhecem, né? Que é a Graziella Crespin, que fala
quais são os sinais? Né, ele fala de sinais de sofrimento psíquico precoce. Né? Ela usa os 3 tempos da pulsão, enfim, para falar disso, né, que ela fala da oralidade, que é não comer, né? E os sinais que ela chama de série silenciosa e série barulhenta. Série barulhenta são aquelas que chamam a nossa atenção, né, para o que está acontecendo. Então, uma criança que não come, por exemplo. E tem sinais que a gente fala que são da série silenciosa, que são aquelas que é a cessação do chamado, né? Ou, por exemplo, uma criança que se deixa preencher passivamente. Então, ela toma a mamadeira, se você colocar, ela não se opõe, a mamadeira vai, né? Ela se inunda com a mamadeira e não consegue se colocar esse não para o outro que está colocando essa mamadeira para ela. Do olhar, né, especularidade, né, o segundo tempo, que é uma criança que desvia o olhar, por exemplo. Todo mundo hoje, né, que a gente fala bastante em autismo, está acostumado a ver uma criança que evita o olhar do outro. Aí tem uma questão. Evitar o olhar do outro em si é ruim? Depende. É um mecanismo de defesa para que o outro não venha. Se eu ficar encarando alguém, eu posso desviar meu olhar. Tudo bem. A questão é, esse é o único recurso? Né? É algo que é persistente? Né? Então, isso precisa ser visto. Né? Então, a evitação do olhar é uma forma também de sinais de um sofrimento psíquico. Ou uma criança que o olhar passa e não fixa em nada, né? Isso que a gente chama da série silenciosa. O olhar dela passa pelos lugares, ela não fixa em nada, parece que ela atravessa os outros com o olhar, né? É sinal de que alguma coisa não está indo bem. E o que eu espero, né, na estruturação psíquica? O que eu espero? Né, que é o terceiro tempo. Eu espero que aquela criança se sinta fonte de prazer para o outro, né, que enlace o outro, que está ali, esse cuidador, né, e ela sinta assim, ei, eu sou fonte de prazer para você. Né? Muitas vezes, pode ser que isso não aconteça também. Isso é um sinal de sofrimento psíquico também. Isso são sinais de sofrimento. Os sinais de saúde, então, é o contrário disso, né, em que a gente vê uma criança está conseguindo se alimentar bem, ok, parece que as coisas estão indo bem. Né? Ela está conseguindo, ela tem essa variação, né, do olhar, ela fixa, ela desvia, quando precisa, né, vem a tia chata querer beijar, ela desvia, quer sair correndo, é normal? Sem sombra de dúvida, ela é totalmente adequada. Agora, é o único recurso que ela faz? Agora, tem sinais que mostram que estão envolvidos com os hábitos daquela criança. Por exemplo, o dormir. Né? Na pandemia, aconteceu muito com os bebês. Né? Os bebês não estavam conseguindo dormir. Os bebês começaram a ter dificuldade para dormir. Quando o bebê dorme, não é, ele vai sozinho, ele tem que se desligar daquelas pessoas, né? Do ponto de vista emocional, ele precisa desligar daquelas pessoas para poder ir dormir sozinho. Além disso, tem uma questão que está presente bem no começo da vida. Isso a gente vê com dias de vida. Essa capacidade de ajuste tônico-postural. Por exemplo, nesse quadro, né, o bebê está aconchegado no colo dessa mãe. Né? A capacidade, ou seja, a mãe precisa conseguir sentir qual é a posição que o bebê quer, tem que ter essa conversa. Então, quando a gente está falando da relação dessa mãe com esse bebê, a gente não está falando só do que ela fala, se olha ou não, mas a gente está falando também se tem essa conversa no corpo, porque a primeira coisa que vai acontecer é no corpo, né? Quando você pega, não tem ainda a fala, e a primeira coisa que vai acontecer é esse ajuste tônico-postural. Esse é um sinal de saúde também, né? Então, esses são sinais de saúde psíquica. Né? Uma criança que tem essa variabilidade, a questão da variabilidade, conseguir se adaptar às diferentes situações, é um sinal de saúde. Vocês já tinham ouvido, a maioria já tinha ouvido falar desses sinais de saúde psíquica do bebê? Eu imagino que a maioria, dos pediatras, acho que a maioria não, né? Então, falando, e esse é o referencial que o pediatra usa, né? Se o bebê está se desenvolvendo bem, como que ele está se desenvolvendo? A gente aprende a avaliar o desenvolvimento do bebê com escalas, né? Com
coisas para a gente checar, tá presente, né? Aquisições. Ah, conseguiu sentar com tantos meses, né? Pegou objetos com tantos meses. Muitas vezes a gente fica muito mais focado na parte motora, né? Eventualmente, a gente fica atento para as questões da linguagem, né? E quando eu falo linguagem, eu estou falando da linguagem expressiva, da linguagem receptiva, que é um bebê precisa conseguir receber informação, fazer uso daquela informação e a gente precisa conseguir responder, né? O bebê precisa conseguir responder ao que é solicitado para ele, né? Isso pode ser da forma não verbal ou verbal. A questão é, a gente está fazendo isso, e isso é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, eu estava falando aqui das questões motoras, da questão da linguagem e do desenvolvimento socioemocional. A gente está atento para isso? Acho que não. Daí, do ponto de vista cognitivo, né? Muitas vezes, quando os pais vêm conversar, eles falam, essa criança... Não, mas ele é inteligente, sim, né? Mas assim, baseado no que você diz, né? Que ele consegue se desenvolver. O que a gente percebe, né? Quem, né, estuda desenvolvimento psíquico, sofrimento, né, sinais de sofrimento psíquico, o que a gente percebe? Que esses 4 itens aqui estão alterados. Então, eu falei, né, da Graciela Crespin, né, falando dos 3 tempos, né, ela divide dessa forma, né? Aqui a Julieta, a Maribel, o Dr. Alfredo Jerusalinski, né, eles usam esse referencial para a gente falar, né, a qualidade desse desenvolvimento, o olhar, então o desvio, esse olhar também que fica perdido, as questões do hábito, o sono, a alimentação, a psicomotricidade, essa é uma coisa bastante interessante, né? Como a gente está acostumado com aquisição, né? Então, andou com tanto tempo. A questão é, a forma como anda é adequada? Ou parece um patinho? Ou bate o pé no chão? Ou anda na ponta do pé? Ou parece um Godzilla que derruba tudo? Né? Você pode falar que aquela criança está com um desenvolvimento bom, igual àquela que consegue fazer a mesma coisa, mas, né, de uma forma mais harmônica? A questão é não. Né? A criança faz uso, né, por exemplo, da voz, da comunicação. Ela consegue usar a comunicação de forma adequada, uma comunicação que percebe um outro, que deixa um outro entrar, que tem prosódia, né? Então tem essa musicalidade, a entonação que é típica da nossa língua, ela consegue colocar isso na fala? Então, para além da gente ficar só voltado para a observação das aquisições, então isso é a psicanálise, né? Ampliando como a gente pode avaliar o desenvolvimento de uma criança, né? Usando esses itens aí que eu comentei. Gente, se vocês quiserem comentar, pode perguntar. Então, porque senão eu vou indo, né? O IRD, aí o IRD entra aí, né? O IRD, ele foi criado, né, pelo grupo GPN, o grupo nacional, né, de estudos que fez o IRD, em torno de 2008, né, que foi lançado em 2008, e ele foi feito, é um estudo multicêntrico, foi feito aqui no Brasil por psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, para uso, inicialmente ele foi criado para pediatras. Hoje, o IRD já é utilizado por profissionais de várias áreas, fisioterapeutas, educadores físicos, existe um IRD específico para creche, né? Então, no acompanhamento de crianças de creche, também tem um IRD específico. Mas, inicialmente, ele foi criado para aplicação com pediatras que foram treinados. O objetivo dele é que a gente faça um monitoramento da relação mãe, cuidador principal, bebê, nesses primeiros 18 meses de vida. O que eles viram com esse estudo? Né, foram 700 e poucas crianças, eles fizeram um estudo randomizado, controlado e tal, e eles viram que tinha um valor preditivo positivo para risco, como eu disse, né, risco psíquico, a gente falando de estruturação psíquica, né, e patologias, né, mais graves, e problemas de desenvolvimento, ou seja, problemas relacionados à adaptação a diferentes situações. O que ele muda, né? Então, ele não é um checklist, né? E assim, a gente está acostumado, nós todos, né? Acho que nós todos estamos acostumados aos questionários que são checklists, né? Então, assim, está presente, patologia, está presente, 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 né? A perspectiva do uso do IRD é oposta,
né? Então, assim, ele tem 31 itens que, se esses 31 itens estão presentes, isso é um sinal de saúde. Quando eles estão ausentes, né, ele está falando assim, o que é preciso para que essa estruturação psíquica se dê de forma adequada? Né? Então, esses itens ajudam a ser um referencial para que a gente consiga observar essa relação. Né? Então, é um olhar que vê saúde. Não é para diagnóstico, né? É um olhar que vê saúde e que dá esse referencial do que precisa estar presente para que uma criança se desenvolva. Como? Observando o bebê e observando a relação. Então, a base, né? E assim, como que eles dividiram isso? Né? Eles foram vendo assim, para que uma criança consiga se estruturar saudável do ponto de vista psíquico, né? O que precisa estar presente? Né? Que eles chamam de eixos teóricos. São 4 eixos teóricos, né? A primeira deles que surge é que supor que tem um sujeito ali. Né? Quando a gente está falando que é um sujeito, aquele ali é uma pessoinha que deseja, que quer algo. Então, a primeira aposta que o cuidador precisa fazer é ver que ali, naquele bebê, tem alguém que quer se comunicar, né? Que tomar as manifestações, a gente precisa sonhar um pouquinho, antecipar. Na verdade, muito provavelmente, ele não tem capacidade motora, cognitiva para fazer nada disso. Mas a gente precisa antecipar, a gente precisa fazer essa aposta, né, de que ali tem alguém que quer alguma coisa. Né? Então, esse é o primeiro passo, a questão da suposição de um sujeito. A outra que é alternar a presença e a ausência. Alternar a presença e a ausência. Eu preciso que aquela criança entre uma demanda que a criança faz. Então, a criança chora, né, ela chorou, eu entendo aquilo, é um apelo. Ei, né, isso daí que você está fazendo, que é o seu choro, você está me chamando. Né? Então, tem uma demanda ali. Daí, até ela ter a satisfação dela, por qualquer que seja o motivo que você acha que tem um tempo entre uma coisa e a outra. E a gente precisa ter essa alternância para quê? Para que nesse meio tempo venha o que a criança deseja. Né? Então, assim, o bebê chorou. Se eu, todas as vezes que o bebê chorar, eu achar que é fome, automaticamente, bebê chorou, fome, bebê chorou, chupeta na boca. Não vem esse bebê, né? Quando, na verdade, o bebê queria colo, queria carinho, queria que você olhasse para ele, ou a fralda está suja, ou qualquer uma dessas coisas. Né? Ele toma como uma comunicação. Então, entre uma coisa e outra, precisa alternar essa presença e ausência. Estabelecer demanda, é isso que eu falei, né? Aquilo que o bebê comunica é tomado como um apelo, um chamado. E a função paterna, a função paterna que não tem a ver, né, com o pai, né? A função paterna, na verdade, é um corte que ele faz que ele entende, né? A mãe entende que, e ela aceita, que é isso muito importante acontecer. Ela aceita que ela não é só o bebê, né, aquele bebê dela é o que vai ocupar toda a vida dela, né? E ela é única para aquele bebê, nessa relação dual, né? Na função paterna entra um outro que fala, não, né? Você não é mãe, você não é capaz de dar tudo para o seu bebê, você não tem essa onipotência toda para dar conta desse bebê. É fácil fazer isso? Não, porque o bebê é fofo, né? E às vezes, né, essa aproximação da mãe com o bebê é tão intensa que fica difícil fazer, né? Então, esse é um processo, né, que vai acontecendo, que pode acontecer. Por exemplo, o pediatra pode ter uma função paterna desse corte, né? Quando ele vai, né, para o consultório, fala assim, olha, o bebê chorou. Será que ele está chorando ou ele quer aquele brinquedo que está ali na frente? Será ali está implícito, né? Você não pode suprir tudo que aquele bebê quer. Então, esse corte, e aí isso introduz o bebê no mundo, né? Na sociedade, por quê? Porque não fica só ele com a mãe. Tem o terceiro aí, né? Tem uma imposição. Você não serve para tudo, mãe. Então, essa é a função paterna. Para que uma criança, então, assim, os teóricos, né, que pensaram e criaram o IRD, eles pensaram nisso. Então, para que o desenvolvimento de uma criança aconteça, tudo isso precisa estar presente. Isso vai surgindo, né, muitas vezes
ao mesmo tempo, né? Algumas coisas são um pouco mais difíceis que as outras. Vou mostrar aqui para vocês quais são os itens, né? Como que a gente pensa no IRD, e vou dar alguns exemplos, né? E vou pedir para que vocês me ajudem a pensar junto em cima de cada faixa etária. Então, falando de faixa etária, né? Então, o IRD ele foi criado inicialmente com 31 itens, né? E ele é dividido em faixa etária, de 0 a 4, 4 a 8, 8 a 1 ano, 1 ano, 1 ano e meio, né? Ou seja, a gente tem 4 meses, né? Então, falando dos profissionais da saúde, né? Essa é uma coisa que sempre que eu falo, todo mundo fala assim, gente, mas trabalhar na UBS 15 minutos, né? Para. Então, eu trabalhei 6 anos. E a gente usou o IRD. Nós usamos o IRD dentro de um programa de desenvolvimento infantil, né, que foi feito em 2011. Nós usamos o IRD, a gente capacitou, a gente mostrou o IRD para todo mundo da UBS, desde o segurança, a parte administrativa, todo mundo sabia que a gente estava aplicando. Eles não aplicavam, né, claro. Quem aplicava era o pediatra e o médico de família. E a gente aplicou isso de 2011 a 2014, né, em todos os bebês que nasceram nesse intervalo. Fácil fazer isso? Não, definitivamente não. Mas, como vocês vão ver, né, demanda muito tempo. A gente aqui, de 0 a 4 meses, são 5 perguntinhas, 5 observações da relação que você vai fazer no intervalo de 4 meses. Né? Então, assim, para quem é pediatra sabe, o bebê chega na primeira semana, no final do primeiro mês, eventualmente com 2 meses, e depois com 4 meses. Ou seja, você tem chance de rever esse bebê algumas vezes. Né? E aí a gente observa esse bebê e a gente tem essas questões. Como que ele funciona? Se o sinal está presente, a gente coloca presente. Se está ausente, a gente, né, se está dentro dessa faixa de 0 a 4, a gente pode colocar que está ausente, mas eventualmente surgiu, ótimo, né, porque está dentro da faixa. Ou não foi visto durante a consulta. Então, olhando aqui, né, nesse primeiro, até separei aqui, de 0 a 4 meses incompletos. Essas são coisas que o pediatra faz na consulta. Né? Por exemplo, quando a criança chora ou grita, a mãe sabe o que ela quer. Né? Então, quem já viu um bebê, né, nesse período de 0 a 4 meses, que o bebê chora e a mãe automaticamente tira a chupeta e põe na boca, ou tira o peito e põe na boca? Né? Como que a gente faz? A gente pode observar essa intervenção ou ver se ela responde para esse bebê. Você está querendo o quê, filho? É mamar? Você quer o quê? Você de novo está me chamando? Ou seja, esse ato mental de pensar, né, e pensar pelo bebê, ela está conseguindo fazer isso? A mãe fala com a criança no estilo particularmente dirigido a ela, manhês. Ou seja, e isso é super importante, quando a gente fala do manhês, a gente está falando dessa fala, né, com prosódia, essa fala que tem uma musicalidade que convoca o bebê. Né? Fala assim, olha, eu não estou falando com o senhor José. Se eu falo com o senhor José, eu vou falar de um jeito, mas quando eu falo com um bebê nessa faixa etária, eu vou adequar a minha fala, para que aquela fala seja uma fala que convoque esse bebê, que o bebê se sinta bem. Né? E quando a gente costuma fazer isso, o bebê relaxa. O que a gente sabe hoje é que existe um componente biológico, né, que essa fala com prosódia faz com que animais, no geral, se sentem seguros. Né? Isso a gente faz de forma meio intuitiva, mas assim, isso faz com que a criança também se sinta segura. A criança reage ao manhês, né? Geralmente quem vê um bebezinho pequenininho, você faz isso, o bebê se derrete. Quando é a mãe, muitas vezes, mais ainda. A mãe propõe algo à criança e aguarda sua reação e a troca de olhares entre a criança e a mãe. Vou mostrar aqui por exemplo, essa figura aqui. Né? O que a gente consegue ver? Né? Supondo que é um bebê de 0 a 4 meses, o que a gente consegue ver nessa figura? Dentro desses 0 a 4 meses do IRD. Tem um bebê olhando para os olhos dessa mãe? Né? É um bebê que está aconchegado nesse colinho? Né?
Parece, muitas vezes, quando eu estou falando do ajuste tônico postural, às vezes a gente tem a sensação, às vezes quando a mãe chega, que o bebê está caindo. A gente fica nitidamente desconfortável, assim, este bebê vai cair do colo dela, né? É o caso dessa figura? Não. Né? Então, assim, tem uma troca de olhares, né? Parece que a mãe está ali com o bebê nesse momento. Vou mostrar aqui o próximo de 4 a 8 meses. Para vocês verem que essas questões, né, agora de 6 a 13, a gente tem 4 meses para poder observar isso. Né? Então, quando o bebê vai, falando de chances de usar o IRD, o bebê vai ser vacinado. A gente tem vacina. Nessa época, a gente já vê vacina com 4 e com 6 meses. 4, 5 e 6 meses. Ou seja, a gente tem a chance de poder observar esses itens. Isso é uma coisa que toma tempo? Tempo, quanto mais a gente conhece o IRD, né, e ele acaba fazendo parte da nossa prática, né? Quando, por exemplo, a gente vê um bebê anêmico, a gente bate o olho e fala, esse bebê está anêmico. Né? Então, quando isso já faz parte do nosso referencial, fica muito mais fácil a gente incorporar isso na nossa prática. A gente, na verdade, nem pensa mais, né? A gente simplesmente só concretiza a nossa observação com esse papel, né? Mas a gente já sabe que tem alguma coisa ali. Né? Então, a criança começa a diferenciar o dia da noite, ou seja, alternar presença e ausência. A criança utiliza sinais diferentes para expressar suas diferentes necessidades. Né? Então, assim, tem um estabelecimento de demanda, ela fala assim, olha, é isso que eu quero. A criança solicita a mãe e faz um intervalo para aguardar sua resposta. A mãe fala com a criança, dirigindo-lhe pequenas frases, ou seja, de novo, né, essa adequação de saber, eu não posso falar com a criança do jeito que eu estou falando aqui, falando rápido, né, sem prosódia. A criança reage, sorri, vocaliza quando a mãe ou outra pessoa está se dirigindo a ela. A criança procura ativamente o olhar da mãe. A mãe dá suporte às iniciativas da criança sem poupar-lhe o esforço. A criança pede ajuda de outra pessoa sem ficar passiva. Né? E aí a gente tem mais um quadro aqui, né, que aí eu vou pedir para vocês observarem o que vocês estão vendo aí desse 4 a 8 meses. A gente tem, como vocês, não sei se vocês estão respondendo no chat, mas como eu não estou vendo, então eu vou falando aqui. Talvez se vocês concordam comigo, quem não concordar, me fala. A gente está vendo que ela está dando suporte para esse bebê, que está sentado no colo dela, e ela também está trazendo esse brinquedo. Fala assim, ó, o brinquedo está aqui, eu estou vendo, ela está entendendo que esse bebê está procurando esse, né, brinquedo, qualquer que seja coisa, né, que está ali na frente, e ela fala assim, não, mas você pode ir. Ela deixou um espaço, ela deixou ele no colo, mas assim, de uma forma que apresenta o brinquedo, fala, é você que vai ter que ir, e o bebê entendeu, tanto que ele está esticando a mãozinha também. Por enquanto, o que eu estou falando para vocês aqui, faz sentido para vocês, né, para quem trabalha com primeiríssima infância, né, e quando eu falo primeiríssima infância, 0 a 3 anos, faz sentido, são coisas que vocês conseguem ver nas consultas, né? Eu queria saber de vocês, assim, se tem fisioterapeuta, se tem psicólogos que trabalham com crianças pequenas, né, pediatras, vocês conseguem ver isso nas consultas? Vocês acham difícil observar isso durante as consultas? Enquanto vocês vão respondendo, assim, faz diferença, né? A gente pensar se isso faz sentido para vocês, se vocês já pararam para atentar para isso. Vou continuando aqui, tem gente que está respondendo ali, mas vou continuando, tá? De 8 a 12 meses. A mãe percebe que alguns pedidos da criança podem ser uma forma de chamar a sua atenção. Durante os cuidados corporais, a criança busca ativamente jogos e brincadeiras amorosas com a mãe. Então, aquilo que eu estava falando, a questão do terceiro tempo da pulsão, né? Eu sou fonte de prazer para o outro. Né? Então, assim, por isso, essa questão, né, de eu vou trocar uma fralda, eu vou dar um banho no bebê, né? Não é uma coisa só funcional. Não, existem esses jogos, essas brincadeiras amorosas, né, que eu falo assim, não, eu sou fonte de prazer, né, é o bebê que faz gracinha, né, a criança demonstra gostar ou não de alguma coisa, acho que essa é a coisa mais comum, né, mãe e criança compartilham uma linguagem particular, a criança estranha pessoas desconhecidas para ela,
A criança possui objetos prediletos, a criança faz gracinhas, a criança busca o olhar de aprovação do adulto, a criança aceita alimentação semissólida, sólida e variada. Aí vem uma questão, né? Importante. Aquele bebê que só aceita líquido. Todo pediatra tem. Certeza absoluta, aquele bebê que a gente já fez introdução alimentar lá pelos 6 meses e ele só quer tomar mamadeira. Só toma mamadeira. No máximo, é uma sopa rala, é uma papinha, né? É só alimento pastoso. Né? Então, ou seja, né, essas são coisas que aparecem na nossa prática pediátrica também. Né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando, né, que uma criança aceitar uma outra coisa que não é só o peito dessa mãe. Né? Entrou alimentação aí, meu querido. Então, você não vai poder ficar só no leitinho. Né? A questão da função paterna aí. Né? Então, esse quadro também mostra isso. O que essa mãe está fazendo com esse bebê? Não parece que ela está brincando com esse bebê? Parece que não tem um jogo amoroso aí? Um bebê que se oferece para a mãe, né? Não só oferece a mãozinha gordinha, como está ali com o pezinho. Então, ela já está pegando o pezinho também e fala, ó, quer mais? Tem aqui para você também. Né? Tem o pezinho dele que está sendo oferecido para essa mãe. Né? Isso é um sinal de saúde. Né? Então, é preciso que isso esteja presente para que a gente considere, né, esse é um fator de saúde que está presente no IRD também. Deixa eu ir para o próximo. Espera aí. Espera. Aqui. De 12 a 18 meses, a mãe alterna momentos de dedicação à criança com outros interesses. Daqui para frente, a gente vai vendo que essa questão, né, da função paterna vai ficando cada vez mais presente. Né? A questão da presença e ausência. A criança suporta bem as breves ausências da mãe e reage às ausências prolongadas. A mãe oferece brinquedos como alternativas para o interesse da criança pelo corpo materno. A mãe já não se sente mais obrigada a satisfazer tudo que a criança pede. A criança olha com curiosidade para o que interessa à mãe. A criança gosta de brincar com objetos usados pela mãe e pelo pai. A mãe começa a pedir à criança que nomeie o que deseja, não se contentando apenas com gestos. Os pais colocam pequenas regras de comportamento para a criança. A criança diferencia objetos maternos, paternos e próprios. Então, aqui, né, aqui a gente tem uma figura que parece muito simples, né, mas que na prática a gente sabe que não é. Né? Quando um bebê está se desenvolvendo, a gente, muitas vezes, pode ser muito difícil para a mãe, por exemplo, colocar um bebê no chão, né, para que ele consiga explorar o ambiente. Aí, e o que isso afeta em si o resto do desenvolvimento? Então, fazer um exercício aqui de pensar, né? Um bebê que tem 9, 10 meses, né, que tem uma capacidade motora que está se desenvolvendo, né, que já vai começar a engatinhar. Se uma mãe, ela está muito, né, ela é uma mãe que se vê como aquela que dá conta de tudo, por qualquer, e sem questão de julgamento nessa minha fala, né, a maneira como ela sente essa relação com esse bebê é baseada nisso, fica fácil para ela colocar esse bebê no chão, né, fica fácil para ela conseguir oferecer alguma outra coisa para esse bebê que não seja o próprio corpo. Né? Então, nesse quadro, o que a gente consegue ver ela consegue não só fazer isso, né, como ela também consegue ter outros interesses. Ela consegue fazer esse corte de ter outros interesses e permite que essa criança também tenha outro interesse que não seja só ela. Né? Ou seja, parece fácil esse processo, mas não é. Falando agora desse projeto que foi feito, né, um projeto de desenvolvimento infantil na UBS, quais foram, né, e conversando com os pediatras, porque eu era tanto pediatra que fez a capacitação do IRD, quanto também preenchi o IRD na UBS, e na época eu trabalhava no núcleo de atendimento pais-bebê da Unifesp. Então, aquelas crianças que tinham sinais de risco, eu recebia lá na Unifesp, né?
Então, conversando com os pediatras naquela época, o que a gente percebeu? O uso do IRD legitima as próprias observações. Ou seja, o pediatra é um bom observador, mas ele não consegue nomear o que ele vê. Né? Então, sabendo que existe pato e existe ave, ele consegue nomear, tem pato e ave. Né? Então, a gente acabou dando uma referência para os pediatras para que eles consigam nomear e consigam trocar entre, né, os colegas para discutir o que está acontecendo no desenvolvimento dessa criança. Então, ele consegue nomear o que é observado, ele facilita a comunicação entre profissionais, ele permite identificar a necessidade de intervenção e encaminhamento, e ele sensibiliza os pediatras para a importância dessas primeiras relações e a relação com os problemas no desenvolvimento. Qual foi uma questão importante? Deixa eu só voltar aqui. Qual foi uma questão importante ainda, né? Falando do uso do IRD na UBS. Foi feita a capacitação, né? Mas a questão da supervisão foi postergada, né? Não foi hoje olhando, né? Retrospectivamente, a gente não conseguiu fazer supervisão dessas observações. A gente não conseguiu instituir nos profissionais um raciocínio, uma capacidade reflexiva. Né? A gente também não conseguiu trabalhar com as questões transferenciais e contra-transferenciais, né? Principalmente em situações mais difíceis na relação, né, da mãe com o bebê, a gente não conseguiu dar esse espaço de elaboração e de reflexão para esses profissionais. Então, hoje, pensando nisso, seria a minha sugestão que né, nós, né, que somos atravessados pela psicanálise, a gente pudesse oferecer esse espaço. Então, como eu disse, o IRD inicial ele foi criado com 31 itens. Né? Mas depois, para tentar facilitar, até por questões logísticas da UBS e tudo mais, serviço público, né? Foi feito o IRD 20. Né? Então, eles pegaram os 15 itens que faziam parte dos 31 itens iniciais, né? Sinais preditivos positivos para risco, né? Isso foi definido depois de um estudo feito aos 3 anos de idade, né? Uma avaliação psicanalítica e psiquiátrica aos 3 anos. Eles viram quais eram os fatores, né, os itens que estavam presentes, né, lá aos 3 anos de idade, fizeram uma análise retrospectiva disso. E colocaram mais 5 que representavam risco para o desenvolvimento, ou seja, sinais de sofrimento. E fizeram, né, e aí como que a gente faz uso disso? A gente faz um monitoramento. Se nesses 20 itens eles estão todos presentes, ótimo, sinal de que, né, de acordo com o IRD, a gente tem a base para que o desenvolvimento psíquico dessa criança ocorra de forma adequada. De 1 a 4 ausentes, a gente tem sinais de sofrimento psíquico. A gente retorna, né, pede um retorno. Aí tem uma questão da viabilidade, né, e eu sei que essa é uma questão que, inclusive, a gente pode até conversar com calma, né, como que você consegue fazer retorno precoce assim, por exemplo, na UBS, né, fazer uma anamnese ampliada, como que é feita essa anamnese, né, entre 15 dias a 1 mês. Devo dizer que eu era muito privilegiada de fazer parte desse projeto de desenvolvimento, né, com uma gerente muito sensibilizada para a importância disso, então a gente conseguia fazer, né, retorno precoce. Né, e pelo menos 2 retornos. Né, se desses indicadores, mais de 2 estavam ausentes por mais de 2 meses, né, as autoras recomendam que a criança seja encaminhada para um psicólogo especializado em estimulação precoce, e 5 ou mais, né, tenha um neuro mais um psicólogo especialista em estimulação precoce, né? Ou seja, mais uma vez a questão da interdisciplinaridade. Vou diferenciar multi, inter e transdisciplinaridade. Multidisciplinaridade são várias especialidades que não trocam entre si, né? Que não conseguem trabalhar em conjunto, né? Então, são muitas especialidades. Eventualmente, isso pode acontecer dentro da rede terciária de atendimento, né? Então, você está dentro de um hospital,
fica difícil você conseguir fazer essa costura, né, dos diferentes olhares. A interdisciplinaridade é um passo além, né, que é esse passo em que os profissionais conseguem fazer essa troca, né, e construir uma visão um pouco mais ampliada, né? Quando a gente fala, né, do neuro e do psicólogo, não necessariamente eles têm uma mesma visão, né, por exemplo, atravessada pela psicanálise, por exemplo. E a transdisciplinaridade, que aí que é o meu caso, né, que assim, eu sou pediatra, mas com um olhar totalmente atravessado pela prática psicanalítica, né? Então, a maneira como eu vejo a relação, a importância, o protagonismo dos pais, esse local, né, em que a gente coloca esse bebê, né, a posição de sujeito dele, né, a minha prática é atravessada pela psicanálise, ou seja, não só eu tenho o conhecimento da psicanálise, mas a minha prática ela é transformada, né? Por isso é a transdisciplinaridade, a minha prática ela é transformada pela psicanálise. Né? Aqui tem várias referências, né? Então, muito do que eu falei aqui para vocês hoje, né, veio das apostilas, né? Existe um curso específico para aprender a usar o IRD, né, que eu recomendo fortemente, que eu fiz esse curso também, e também do estudo original, né, de detecção de sofrimento psíquico. Né, que é o estudo de 2009, que é esse valor preditivo de indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil. Né? Como eu disse, a ideia que eu estava falando aqui para vocês é de uma reflexão, né, de fazer supervisão para que a gente consiga ajudar os profissionais, porque eles têm a capacidade de observar, mas como é que a gente poderia aprimorar o raciocínio clínico desse profissional, a questão da transdisciplinaridade que eu acabei de falar. A questão do custo é uma questão importante, porque se a gente está pensando em saúde pública, né, cada um dos profissionais que está ali dentro da unidade básica de saúde, né, pensando então em atenção primária, tem um custo. E aí eu questiono, é o pediatra aquele que vai aplicar o IRD? Essa é uma coisa para a gente pensar, né? O valor hora do profissional. Isso é levado em consideração para as políticas públicas? Com certeza. Então, a gente precisa pensar nisso também. A rotatividade de profissionais. A gente sabe que médicos têm uma alta rotatividade dentro da atenção primária. Né? Então, de novo, volto a questionar. É o médico aquele que vai fazer, né, fazer a aplicação do IRD? E isso, né, o cuidado dessa família não depende só do profissional da saúde, né? Depende da sociedade, depende da parte da cultura, da educação, todo mundo trabalhando junto. Então, a criação de uma rede de apoio para quem trabalha em UBS é super importante, né? Então, eu falava para assistente social, a gente não é nada sem você, você viabiliza toda coisa aqui, né? A gente é uma peça, né, desse sistema que tenta oferecer cuidado, mas a gente sabe que depende de todo mundo. Então, recomendo fortemente a experiência no serviço público. E, gente, é isso. Aqui estão meus contatos. Então, agora, se vocês quiserem abrir, acho que eu passei um pouquinho do tempo, né, do que estava esperado, mas se vocês quiserem abrir para as questões, a gente tem 1 hora. Cecília, obrigado pela sua De nada. fala, né? Sempre muito bom te ouvir, né? Acho que já iniciar, Cecília, uma colega já tinha... precisei trocar, que eu estou no celular, então talvez eu me perca um pouquinho também aqui nos procedimentos, né? Mas uma colega já tinha colocado uma questão inicial, a Tatiana, sobre as especificidades do uso do IRD nas creches, né? Por que seria um outro instrumento, né? Se você puder começar um pouquinho por aí, e aí, pessoal, ou levantando a mão, ou colocar no chat as perguntas, eu vou depois tentando traduzir para a Cecília, tá bom? Obrigado. Então, eu não uso o IRD na creche, né? Mas, como vocês podem ver, né, as perguntas que a gente tem nesse IRD, né, que foi o IRD original, o objetivo dele é que ele seja adequado para uma consulta pediátrica ou uma consulta médica, né, em que você tenha contato com a mãe e o bebê.
Quando ele vai para a creche, né, quando a gente pensa no IRD na creche, a gente faz com os educadores, né? E aí é totalmente voltado para os educadores, né, que são aqueles que vão acompanhar aquelas crianças que estão na creche. Por isso, não dá para a gente fazer o uso, né? Pega um IRD que está vendo a relação do cuidador principal com aquele bebê. Então, eles tiveram que fazer algumas adaptações para usar o IRD na creche, porque ele é feito com os educadores. Se vocês quiserem, depois eu posso ir atrás, né, do IRD específico para a creche. Eu não coloquei, né, aqui, mas eu posso conseguir a Leda Bernardino, né, que é responsável por essa parte mais voltada para a creche. Mas eu posso compartilhar com vocês depois. Pessoal, então fiquem à vontade para as perguntas, tá bom? Comentários, perguntas, críticas, fiquem à vontade. Alguém? Primeira coisa, né? Sim, alguém levantou a mão. Isso, Mariana Caputo levantou a mão. Cecília. Mari, por favor. E ela tá muda. Foi. É que alguém tinha que me liberar, mas liberou. Cecília, obrigada. Foi muito boa a sua palestra, né? Esclareceu muita coisa. Eu queria perguntar como que funciona o IRD ou essa avaliação do desenvolvimento psíquico com crianças que sofrem algum adoecimento, por exemplo, um bebê que nasce, vai para uma UTI, passa por uma intubação, como que funciona, né, nesses meses aí, ela acaba sofrendo algo que não é o esperado, né, que não é do desenvolvimento normal. Uhum. O que a gente acredita é que a base, né, da estruturação está ali. Né? Então, assim, a gente vai procurar as mesmas coisas, só que ela tem algumas dificuldades naquelas outras questões que eu falei que estão envolvidas, né? Que é a maturação. Né? Então, quando uma criança tem alguma lesão, qualquer que seja, neurológica, isso dificulta a maneira como ela interage com as pessoas, interage com o ambiente, sim. E isso, Mariana, né? Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, e essa que é não só a questão psíquica, mas assim, existe um corpo. Né? E esse corpo precisa crescer e precisa, né, se desenvolver, né, nesse sentido da maturação. O que, ao longo, né, que eu acho que me ajudou bastante também quando eu saí e fui estudar fora, etc., é a junção das duas coisas, né, para que a gente não fique só voltado, né, só numa questão psíquica em si. Então, existem questões numa criança que tem uma alteração do desenvolvimento neurológico, por exemplo, né, como que ela experiencia esse mundo? É igual para ela e para as outras crianças? Não. Né? A maneira como ela integra, aí vem outra questão, a maneira como ela integra os sentidos do ambiente, né? Então, falando em sentidos, né? A gente não tem só 5, a gente tem 8. Né? Visão, olfato, tato, paladar, audição, mais 3. Né? Propriocepção, então, quando a gente está falando de psicomotricidade, né? Que a gente falou da parte motora, então, a questão proprioceptiva, ou seja, a noção de corpo dela em relação ao espaço. A questão vestibular, que né, o movimento que ela faz, a maneira como ela se movimenta. Por isso que eu falei, né, da qualidade do movimento, da qualidade do que ela faz. Né? E a gente ainda tem os interoceptores, que é a maneira como ela vivencia questões, né? As emoções, a intensidade, como ela modula isso. Tudo isso. Então, essa é a outra base, né? Meu enfoque aqui foi mais usar o IRD para a gente falar das questões mais psíquicas. Mas aí a gente valoriza essas outras áreas também. Né? Então, como é que a gente faz para usar toda essa área, né, voltada, né, para esse processo de maturação junto com as questões psíquicas? Né? Então, eventualmente, a gente vai precisar trabalhar essas questões também. Quando a gente fala em estimulação precoce, né, então, eu falei do IRD 20, né? Quando que está presente, mais de 4, 5, enfim, que manda para o neuro, etc., a gente vai fazer estimulações estruturantes. Então, simplesmente, a gente não vai simplesmente só dar o estímulo. Repetição, repetição, repetição. Né? A gente vai pensar para que essa criança consiga se estruturar psiquicamente para essa fase do desenvolvimento que ela está, né, de maturação, o que eu preciso fazer? Então, a gente adequa,
né? Por isso, o profissional que faz, né, o curso de especialização em estimulação precoce, ele é treinado para isso também, para que ele valorize essas questões orgânicas, mas, ao mesmo tempo, tenha essa base de garantir também a estruturação psíquica. Então, as coisas andam juntas. Deu para responder? Perfeito, Cecília. Eu estou aqui anotando a ordem, tá bom, das perguntas. Queria passar então a palavra para a Lilian Vaccaro. Por favor, Lilian. Eita, muda. Acho que o pessoal libera da... Não, agora sim, né? Sim. Olá, boa noite. Oi, boa Cecília, noite. muito boa, muito esclarecedora a sua fala. Eu só queria fazer um comentário. Eu acabei de me formar em psicologia. O Eduardo foi meu professor, inclusive, e eu fiz, no meu TCC, eu estudei sobre essa lei. Ah, legal. E o que a gente pesquisou, assim, a gente pesquisou nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. E quando a gente faz essa varredura, a gente não encontrou nenhuma menção a essa lei. A gente não conseguiu nenhum material, assim, tem programas relacionados à primeira infância, ao desenvolvimento da primeira infância, mas essa lei não tem lugar, não se fala dessa lei. E a gente fez uma pesquisa com profissionais, com pediatras também, que também não tinham conhecimento da lei. Assim, assim, grave, então, né? Sim. Então, assim, até ficou uma sugestão para a gente continuar a pesquisa para ver como é que coloca isso em política pública, né? Exato. Porque a lei está aí e seria muito importante que fosse aplicado esse estudo, né? Olha, como pediatra, e o Edu sabe, né, Edu? Né? Pediatra que vai fazer formação em psicanálise com criança é uma outra linguagem, né? É uma outra perspectiva, e essa transição é sofrida, né? Integrar, então, essa visão mais sofrida ainda, né? E é por isso que formação tem análise pessoal. Que bom, né? Porque é difícil a gente conseguir, né, fazer esse movimento, né? Acho que agora, talvez eu consiga fazer isso melhor. Mas o que eu vejo dos meus colegas, né, os pediatras, as questões da transferência, da contra-transferência, né? Não ter um lugar de fala. E aí, né, eu falo como, né, alguém que fez formação em psicanálise, essa questão. Você cria uma lei que está escrito risco para o desenvolvimento psíquico, mas você não fala para quem é endereçada a lei que deveria aplicar o que é desenvolvimento psíquico, o que você quer, né? Então, assim, né, que um espaço como esse a gente possa abrir espaço para que a gente possa falar disso. Vamos falar o que é sofrimento psíquico, o que é risco para o desenvolvimento, o que é estruturação psíquica, né, de uma forma que o leigo, né, aquele que não quis se tornar psicanalista ou não quer se tornar psicanalista e não é psicólogo também, né, consiga entender e consiga aplicar isso. Uma coisa que eu acho que fez muita diferença, né, que isso faz parte de um outro trabalho que eu fiz, que é a aplicação disso na prática, né? E quem tiver a fim de pensar comigo, estamos aí. Que geralmente tem uma visão, às vezes, né, nós temos um saber, eu vou transmitir esse saber para você. Se esse saber, né, que eu, entre aspas, eu quero transmitir, não faz sentido para você, não vai para frente. Né? Por quê? O que muda? Assim, onde está a minha demanda? Então, uma das coisas que a gente acabou fazendo, né, em outros trabalhos foi entender qual é a demanda daquele profissional que você quer capacitar. Então, eu, né, ao longo desse treinamento e na Unifesp, que eu tive contato direto com os residentes de pediatria, eu fui perguntando para eles, né, por exemplo, sinais de sofrimento psíquico precoce é uma coisa que faz toda a diferença na vida do pediatra, porque ele vê isso diariamente e não consegue nomear, não consegue dar sentido para isso. Quando ele entende que isso é sinal, ele fala assim, então como que eu identifico isso? Né? Então, falta a gente ajudar, estou falando do pediatra, né, não dá para falar pelas outras especialidades, mas assim, né, a gente consegue dar esse passo para ajudar o pediatra?
a entender que local que é, né, que posição que é a dele para que ele consiga ajudar. Porque senão ele falou assim, ah, tá, mais coisa para eu fazer, sem saber fazer, né, sem ter apoio, sem ter supervisão. Então, sim, eu acredito que sim, né, mais pessoas precisam saber, mas a gente também precisa ter esse cuidado, né, de conseguir transmitir essa informação. Legal, E se você Cecília, quiser continuar, por favor, depois você me fala o que deu a continuação desse estudo. Líria, parabéns, não sabia que você tinha se formado já, está passando muito rápido o tempo, mas vamos lá, né? Agora tem a Kathleen tinha colocado uma pergunta no chat, Cecília, passar para você, que é quando aí o pediatra exerce a função paterna, né? Quer dizer, como depois reorganizar isso junto aos pais, né? Quer dizer, como responsabilizá-los pela função também. Sim. Uma coisa também e aí estou falando minha experiência, que eu não sei se serve para todo mundo, tá bom? Então, uma coisa que eu acho muito gostosa de fazer com os pais é uma prática reflexiva, né? Uma prática reflexiva que ou de conseguir falar das próprias experiências, né? Da gente falar da nossa experiência, eu como pediatra, né? Deles conseguirem falar da própria experiência, do que eles tiveram com os pais deles, né? Por exemplo, uma das coisas muito comuns na prática pediátrica é a questão do não, né? Como que a gente coloca limite, né? A questão do limite, né? Que tem tudo a ver, né? A própria função paterna, né? A vivência daqueles pais ali, qual é a vivência que eles tiveram, né? Anteriormente com os próprios pais do não, né? Foi uma vivência traumática, violenta, né? Mas ao mesmo tempo, a gente pode trazer uma reflexão sobre um não que entra para evitar que uma criança saia correndo e seja atropelada, né? Então, assim, o não pode ser também uma questão de segurança, né? O não de não bater, né, no coleguinha pode ser algo que vai facilitar a relação dele com os colegas, né? Então, quando a gente começa a abrir espaço de escuta, né, e trazer uma escuta um pouco mais reflexiva, né, com exemplos, porque às vezes os pais não têm esse referencial mais reflexivo, né, de mentalizar pelo bebê, né, de ter passado por essa experiência com os próprios pais. Então, acho que quando a gente consegue trazer um pouquinho dessa capacidade reflexiva, eles, né, a gente, entre aspas, meio que faz um modelo para que eles consigam fazer isso na prática. Como pediatra, eu sei que nós, né, o que eu falei das perspectivas, nós pediatras, médicos no geral, né, a gente tem uma visão que é a visão do eu, uma visão ativa, que é eu tenho, você responde, né? Então a gente é muito ativo na nossa anamnese, né? E aí a gente, ou seja, a nossa capacidade de escuta é afetada. Essa é uma outra coisa que os pediatras costumam dizer também, que assim, não tem tempo. E outra coisa que é comum os pediatras dizerem também é, eu tenho medo do que eu vou ouvir de não conseguir dar conta. Né? Então, assim, abrir uma caixa de Pandora, né, com a qual ele não tem, entre aspas, na cabeça dele, capacidade. Né? Então, existe uma fantasia muito comum entre os pediatras, que é abrir uma caixa de Pandora, que toda desgraça vai vir, e ele não vai saber lidar com aquilo. Então, mais um trabalho para a psicanálise, para facilitar esse processo. Mas, assim, eu acho que a capacidade, desenvolver a capacidade reflexiva, né, usando a nossa experiência, usando a experiência dos pais, abrindo esse canal de comunicação, acho que é uma maneira que, pelo menos comigo, vai bem, e eu gosto bastante de fazer. Obrigado, Cecília. Passa agora a palavra ao Sérgio Spalter. Por favor, Sérgio. Oi, Cecília, tudo bem? Tudo bem, todo mundo? Boa noite. Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Eu lembro de você. Eu sou pediatra, na verdade, também. E eu, assim, eu nem ia falar, mas assim, eu resolvi falar só para polemizar um pouco, assim, né? Porque eu tenho assim, estou fazendo essa formação também em psicanálise, já tinha feito, aliás, formações nesse mundo psi também, e meu trabalho é todo recortado, assim, por essa relação familiar, né? Eu desde sempre. E para mim, quando eu comecei especificamente o CEP, né, me veio muito essa coisa assim, o médico quer resolver o problema e o psicanalista quer ouvir o problema.
né? E eu acho isso, para mim, ficou uma coisa indigesta, assim, porque eu acho que, como médico, né, eu tenho muita ciência, assim, do engano que a gente vive com a medicina hoje em dia. Porque eu acho que, para mim, é uma pessoa só que fala no consultório médico ou que fala num setting de um analista, não é duas pessoas diferentes. É a mesma coisa, é a mesma vivência. E eu acho que, na verdade, o grande problema assim atual é essa questão que você falou do médico se colocar num lugar diferente, que é quem vai dar o diagnóstico, que é quem vai dar assim, que é quem vai entender qual é o problema, né? Na verdade, eu acho assim, eu acho uma pena isso, principalmente para o pediatra, porque a gente tem uma condição. Assim, cada vez fica mais claro para mim, a gente tem uma condição, né, todos esses traumas que a gente ouve de um adulto num consultório psicanalítico, a gente presencia no nosso consultório pediátrico, né? Sim. A gente ouve de um adulto e a gente testemunha no nosso consultório. No meu consultório já entrou uma mãe e falou assim, bebê de 5 meses, eu não consigo entender meu bebê, né? E aí você vê e aí você vê também como ela não consegue entender, às vezes, as coisas que eu falo, ou então tem questões geracionais dela, que ela também tinha problemas de entendimento na sua casa, na sua infância. E isso, assim, eu acho que é uma oportunidade, se o pediatra souber escutar, né, ele tem uma oportunidade de interferir profilaticamente, assim, no trauma de um jeito único, assim, que eu acho que, sei lá, nenhum outro profissional tem. Então, por exemplo, quando eu ouço você falar sobre esse diagnóstico das etapas, assim, claro que isso é interessante, né? Porque tem a questão da UBS, tem os pediatras que têm essa formação tão pobre nesse sentido, né? Então você vê assim, isso é uma coisa importante, mas isso também corre um risco de acabar ficando como um diagnóstico que a pessoa não sabe o que fazer porque ela não participou daquilo, na verdade. Exato. Ela não se incluiu naquela relação que acontece no consultório, porque ela está o tempo todo tentando decifrar uma coisa que não é o que está sendo vivido lá, né? Então, eu acho assim que eu hoje em dia, né, assim, depois que eu conheci o Grodek particularmente, assim, eu acho que a medicina precisa ser inteiramente reformulada, no meu modo de ver, né? Claro que estou exagerando e polemizando mesmo, mas Aham. assim, ela precisa, porque na verdade a gente tem, né, já entrou no meu consultório, por exemplo, uma mãe falou assim, ela ficou com a avó e a avó tem certeza que ela é autista, nessas Sim, histórias da pandemia e tal. sim, E aí dá para você, assim, eu consegui ver nessa consulta a relação da mãe com a avó, assim, e é claro que se eu consigo olhar para isso, eu estou olhando para a relação da mãe com o bebê também, né? E vendo da relação da mãe com o pai e assim por diante, assim. Então, a gente tem uma oportunidade, eu acho incrível, e às vezes a gente é confundido por todos esses diagnósticos e todas essas coisas, assim, que em vez de incluir, realmente afasta a gente, né? sim. Então, sei lá, queria deixar essa contribuição, porque eu atualmente sou bem cético, para dizer a verdade, assim, de muitas coisas assim. Eu acho que o pediatra deveria ter uma formação, não só o pediatra, mas todo médico, porque eu acho que é a mesma coisa. Não vejo essa separação entre corpo e mente. Eu acho que realmente é tudo único. Então, a pessoa Uhum. que atende uma pessoa, ela tem que atender a pessoa e não a doença ou não. E claro que, como pediatra, a gente tem algumas particularidades no nosso atendimento, que é de tratar determinados assuntos, mas como esse assunto circula na família, na questão né, isso é fundamental, assim, né? Então, por exemplo, uma criança que não olha os pais, né, mais do que fazer um diagnóstico assim, é entender o que acontece, né, nesse olhar dos pais com a criança, no olhar dos pais na sua história de origem, na questão geracional, né? Isso eu acho que é super Eu, importante, né? olha, Sérgio, eu concordo, né? Tem uma dicotomia aí, né? O corpo de um lado, né? Com todos os diagnósticos que não casa, e aí tem o outro lado, né? Porque a psicanálise, aí eu polemizando também,
né, a psicanálise às vezes se separou dessa questão também biológica, né, e tem alguns lugares a gente encontra isso, né? O que a gente vê é que na neurociência hoje, né, o que Freud falava está sendo comprovado, né? Então, assim, a gente tem base psicanalítica e andando muito próximo com neurociências, né? Então, não tem como. Então, isso que você está falando, né? Não separa uma coisa da outra. Aí tem uma outra questão que é essa complexidade, né? Que tudo isso que a gente está falando é muito complexo. Serve para todo mundo? Não sei. É todo mundo que tem paciência para isso? Acho que não. É todo mundo que quer investir, porque assim, a gente sabe, né, a questão da formação psicanalítica é complexa e tal, né? Serve para todo mundo? Não. Agora, o que dá para mudar, assim, nesse momento, eu acho, que isso não dá mais para tolerar. Pediatras precisam entender que é um todo, né? O desenvolvimento se completa na relação com o outro. Isso é um bom começo já, né? E conseguir detectar e saber encaminhar para aquele que sabe cuidar disso, né? A gente está no estágio que eles nem se dão conta de que existe estruturação psíquica. Então, realmente, a gente está, né, a categoria realmente tem um trabalho para fazer, e eu espero, né, que com a ajuda dos psicanalistas a gente consiga fazer isso. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Cecília. Queria passar, então, a palavra para o André Gomes Lima. André? Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Também fui aluno também do professor Eduardo. Bom estar aqui com vocês. Gostei muito da palestra, tenho um interesse, eu sou psicólogo, né? A formação clínica aí no começo, e é um tema que me interessa a primeira infância e adolescente também, né? Tenho tido a oportunidade de atender adolescentes, e muito do que foi falado aqui talvez reflita também na adolescência, né? Desse desenvolvimento que não foi o ideal, né? Gostei porque fala também de uma proposta da gente olhar para os sinais de saúde. Interessante, porque o nosso olhar é muito enviesado pela patologia, pelo diagnóstico, né? Tantos pais vêm nessa ansiedade, quando você vai atender, nessa minha experiência com adolescente, ele já vem com essa perspectiva que ele ouviu da escola ou de um profissional da saúde, de alguma patologia que o filho já tem. Então, e o nosso olhar, muitas vezes, né, tende a ser um olhar para identificar a patologização, né, a patologia. Uhum. E aí, essa perspectiva dos sinais de saúde, de identificar isso, né, e de talvez sobrepor. E aí, os sinais de saúde para além da patologia, eu acho que é interessante. E aí, eu queria fazer uma pergunta, não sei se talvez você tenha falado, mas eu não tenha captado. A questão do IRD, ele é um instrumento, é um instrumento, é um teste, assim, de forma prática, ele pode ser utilizado, você falou tanto na saúde pública, né, mas também a nível de consultório. Como que funciona? Eu fiquei na dúvida se foi um estudo específico acadêmico, assim, ou se ele é uma realidade, assim, que se pode ser usada em vários outros espaços, né? Fiquei com essa dúvida. Tá? O IRD, ele começou como um estudo multicêntrico, né? Então, assim, para ele ser construído, foi feito a partir de um estudo multicêntrico, né? Assim, vários estados, vários profissionais, né, pediatras, foram treinados em vários estados do Brasil, né? E aí foi criado esse instrumento. Então, o IRD, ele é um instrumento livre, de livre acesso, né? Para quem quiser ter mais informações, né, de como funciona o IRD, né, o Instituto Travessias da Infância faz o treinamento do IRD, onde tem um curso específico, né, para que você consiga, né, tem todo um material teórico também, tem vídeo, para que você consiga ver na prática, né, porque acho que não é da prática, principalmente da área psi, né, o contato com os pequenininhos de 0 a 1 ano e meio. Né? Então, é importante que, né, que a gente consiga ver, né, um pouco na prática ali para entender melhor como que ele funciona. Então, inicialmente ele foi criado com 31 itens, né? E esses itens que eu li para vocês, os 31 itens, né, a base dele, né, que tem essa estruturação psíquica, está baseada nesses 4 eixos, em todos os itens, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo, você pode usar, pegar aqueles itens ali, né, coloca a data,
Então, ele tem maneira específica, né? Se está presente é P, se está ausente é A, né? Ou não foi visto. Então, assim, uma vez que você aprende, ele não precisa pagar para, né, pagar o instrumento como um teste, né? Então, ele não é um teste, tá? Ele não é para diagnóstico, né? Ele é um norteador, né, para que o profissional consiga ter um pouco mais de estrutura na observação da relação né, da mãe com o bebê e observar aquele bebê. É para isso que ele serve. Né? Então, ele não serve para fazer diagnóstico, né? Ele serve para isso. Então, ele não é um teste, ele não dá diagnóstico, tá? Mas ele é aberto, é de uso livre, né? Só que a gente fica mais fácil quando, né, você acaba fazendo o curso, fica mais fácil de você entender, né, a aplicação dele e tudo mais. Acho que uma das coisas mais importantes é a questão da supervisão, né, o profissional, e isso, a gente tem que pensar na construção de um raciocínio clínico, né, na construção de um cuidado do profissional também, né, eu, enquanto eu estava fazendo, né, acompanhando os residentes lá da Unifesp, eu vi o tanto de sofrimento e angústia que existia quando eles se davam, né, em contato com essas situações difíceis, né, familiares que a gente encontra, né? Então, eles ficavam muito angustiados, e aí reagiam defensivamente, né, com uma certa onipotência, né, alguns com onipotência, alguns evitando, né, com uma fuga. Então, se dar conta de que isso está acontecendo, né, esse impacto emocional, o pediatra muitas vezes nem se dá conta desse impacto emocional, né, a questão transferencial, conta transferencial, ele nem sabe que isso existe, né, e muitas vezes ele então fala assim, não, encaminha para o psicólogo, não é da minha alçada, não dou conta, quando muitas das vezes ele dá, né, então, quando a gente faz pergunta, né, quando a mãe entra com o peito para resolver todas as questões do bebê, né, um corte é esse, né? Fala assim, tá com fome o bebê? Como é que você sabe que ele está com fome agora? Né? Isso pode ser colocado de uma forma leve, né? E uma vez, né, sendo pediatra, a gente tem relação já com aquela família, né? Então ela não é sentido como assim, nossa, que estúpida. Não, né? A gente tem uma relação, você simplesmente perguntou, é fome? Né? E isso faz com que a mãe pare para pensar. Mas tem outra possibilidade para além da fome? Né? E aí a gente abre esse espaço de troca. Né? Então, a gente abre espaço para reflexão. Mas tem. Depois, nas referências, tem lá, vocês conseguem pegar o IRD. E eu coloquei também a referência do curso também. Quem mais? Obrigado, Cecília. Nada, imagina. Mais dúvidas, perguntas? Aqui. Deixa eu ver, tem algumas... Tem gente falando do CAP. Algumas colocações no bate-papo. Cecília, tem algumas aí pensando um pouco sobre as capacitações, formação profissional, tem ali algumas reflexões também. Ah, tá, deixa eu ver. Atendimento de crianças autistas. Tá, então, vamos lá falar de autismo, então, né, que é um assunto importante. A questão do olhar de saúde, né, que a gente acabou de falar. Por que isso é tão importante? No meu consultório, muitas das crianças que vêm com alguma alteração do desenvolvimento vêm já com hipótese de TEA fechado, né, ou uma suspeita de TEA, né, transtorno do espectro do autismo, e veio um menininho de 4 anos, faz desde março, né, que ele vem, e ele, sim, ele tem questões, como eu disse, não adianta a gente pensar só nas questões psíquicas, a gente precisa ver a qualidade do desenvolvimento como um todo, né? E, de fato, esse menino tinha, a maneira dele brincar, né, ele pegou, tem copinhos empilháveis, ele juntou os copinhos empilháveis numa sequência, né, todos um em cima do outro, assim, né, junto do outro, e fazia assim. E aí a mãe me fala assim, ah lá, tá vendo? É do autismo, né? Ela, é isso, né? Ele faz isso. Né? Eu falei, eu falei assim, ele já viu isso daqui antes, né? Ela falou, não, nunca viu. Eu falei, como é que você espera que uma criança brinque com um brinquedo que ela nunca viu na vida? Esse menino não teve nem a chance de explorar aquele brinquedo ali que ele nunca tinha visto na vida dele. Né? Então,
Ou seja, quando a gente tem um olhar atravessado pela patologização, toda e qualquer manifestação daquela criança é vista como patologia. E aí eu falei para ela, né? Será, né, que ele está explorando as possíveis formas de brincar com isso? Ela parou para pensar. Será que isso acontece outras vezes em casa, também com outros brinquedos? Aí tem uma outra questão. Ele tem repertório para conseguir brincar de uma outra forma? Não. Mas esse brincar, né? E aí, de novo, né, de antecipar, de ver um sujeito ali, você vê, isso a gente está falando de TED de uma criança maior, não estou falando do IRD, né? Mas assim, o nosso olhar, por isso que é tão importante que a gente tenha o nosso olhar, né, que pode antecipar, né, algo que eu quero criar, né? Que é, será que isso pode ser um trem? Pode. Tchu, 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 né? Vira trem, né? Depois vira uma nave espacial, enfim. Se eu tomo toda e qualquer manifestação, né, qualquer barulho repetitivo que ele faz, é um barulho, né? E ele fez vu, né? Ele fez assim, falei, vu. Ok, é um som que pode não ser nada, mas pode ser um avião, também pode ser avião. Né? Então, a gente conseguir antecipar, né, conseguir colocar para aquela família, isso daqui pode ser uma produção, não é uma produção como a das outras pessoas, né, das outras crianças da mesma idade, mas isso pode ser uma produção? Sim, e a gente tem que fazer essa aposta. Então, essa visão, né, de que potencialmente existe saúde é essencial. Né? Então, assim, né, para os psicanalistas, principalmente, né, para os pediatras, acho que é um pouco mais complexo, né, porque a gente não tem essa oportunidade de fazer isso. Mas, assim, fazer esses pequenos cortes, falar, ué, se ele nunca brincou com isso antes, não pode ser porque ele está explorando, né? Que mais? A questão da saúde e da patologização realmente é uma preocupação muito grande que eu tenho. Muito. Né? Cada vez mais está chegando no consultório crianças com diagnóstico fechado, que não sou contra dar diagnóstico, de jeito nenhum. Né? E eu acho que é importante que a gente consiga dizer para a família, então, agora vocês abrindo a porteira, eu vou falar, né? Que é a gente conseguir falar, né, também a língua daqueles que não falam psicanálise, né? Que é, a gente precisa conseguir falar também, né? A gente pode ter as nossas críticas com os critérios de classificação diagnóstica, ok, mas é uma referência que é utilizada? Sim, é. Né? Então, a gente consegue discutir em cima desses critérios. Então, quando a gente consegue explicar para os pais, olha, esses são critérios de classificação diagnóstica, isso é um processo de avaliação diagnóstica, isso é diferente? É. Qual é o propósito de um? Qual é o propósito do outro? Né? Uma das coisas que os pais costumam falar é que eles precisam de uma certa... Existem pais que, né, têm uma experiência de concretude, né, que são os fazedores, né, que precisam de uma referência um pouco mais concreta das coisas. Então, para esses, né, que não têm uma capacidade reflexiva, que é mais difícil, às vezes a gente precisa também tentar adequar a nossa fala para que seja algo assimilável. Né? Porque senão, eventualmente, fica muito solto e eles ficam perdidos também. Né? Então, às vezes, a gente precisa falar. Né? Quando a gente levanta uma hipótese de alguma patologia, por exemplo, a gente está falando de TEA, a gente levanta uma hipótese. Eu estou levantando uma hipótese, por quê? Porque dentro desses critérios da classificação diagnóstica estão presentes esses daqui. Portanto, esse é um sinal, né? Que essa é uma outra questão, que é o encaminhamento, que não necessariamente, né, vocês viram, coloquei no IRD 20 ali, encaminhar para um psicólogo especializado em estimulação precoce. A gente tem psicólogos especializados em estimulação precoce no Brasil inteiro? Não, não temos. Então, para quem a gente encaminha? Essa é uma outra questão que eu vou jogar para vocês pensarem, né? Em cada lugar do Brasil, como é que a gente faz? Né? Fica na conta de quem? É só o pediatra que usa o IRD? É só o psicólogo? Não. Uma sugestão. Um profissional que está sempre ali numa UBS, enfermeira, né? Que costuma ficar mais tempo, uma auxiliar de enfermagem capacitada, né? Então, assim, esse processo de uma supervisão, a gente consegue, quando a pessoa está falando do CAPS, né? Então, é o médico que vai ter que fazer esse... É difícil no CAPS uma criança ir até 1 ano e meio, né? Na UBS é mais fácil. Mas a gente pode usar outros profissionais para usar. Nas creches a gente também pode usar? Sim. Falando em custo para o sistema de saúde ou educacional, é mais barato? É. Né? Então, isso para a gente pensar. E uma outra questão, que é a questão do autismo, é
como os estímulos, né, como a gente pensa nos estímulos, a quantidade de horas, né, a quantidade de horas que são prescritas, né, isso leva em consideração. E isso, agora lá vou eu polemizar de novo, essa questão do lugar dos pais nas terapias. Minha opinião, né, não sei se vale. Minha opinião, Cecília. Minha opinião é que, sim, pais são protagonistas do processo. Né? Pais não são só acessórios que levam para a terapia. Pais são aqueles que ajudam a entender o que se passa com aquela criança. Então, eles são, a meu ver, eu gosto de colocar os pais nessa posição de protagonismo. Quem é meu filho? Uma outra dúvida que os pais têm é: isso é do TEA? Isso é da idade? Ou isso é do fulaninho? Quando vem com essas perguntas, eu acho super saudável. Oh, maravilha, estamos bem, né? Porque, de novo, a questão da patologização, a gente precisa ajudar esses pais a pensarem, né? Quem é que vai passar a maior parte do tempo com a criança são os pais, né? Então, assim, rever esse lugar em que a gente coloca os pais. Né? Para mim, eu acredito que os pais são protagonistas. Sim, acho que eu falei muito. Aqui, tem gente me falando que falta um pouco de bom senso dos pais. Acho que falta muita informação, muita, né? Hoje, quando a gente vê, e eu tive contato muito grande, né, trabalhando inclusive com consultoria na hora de autismo e tudo mais, falta muita informação, né? A informação que chega para os pais é os critérios de classificação, tem, não tem que encaminhar rápido e é isso. Né? A questão é, por que funciona? Né? Que tipo de funcionamento é esse que essa criança tem? Por que tem serotipia? Por que tem ecolalia? O que é ecolalia? Né? Alguém já tentou responder isso para os pais? Por que anda na ponta do pé? O que é isso? Né? Como que é o funcionamento cerebral de um autista? Né? E, portanto, né, que a Mariana perguntou, né, como é que a gente leva isso em consideração? O funcionamento cerebral é diferente, porque tem uma maturação diferente. Como é que a gente junta tudo isso? Né, e transmite isso para os pais? Porque eles não sabem. Nessa experiência que eu tive com os pais de autistas, muitas vezes eles não sabem, essa informação não chega para eles. Acho que é isso. Se alguém quiser fazer mais perguntas, se quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu vou ficando exaltada, né? Pessoal, alguém mais gostaria de... o Sérgio. Sérgio, por favor. Não, Cecília, só para entender. Então, nesse projeto que vocês fizeram lá na Paulista, depois você comentou num slide que depois, quando vocês analisaram, como é que foi a sequência disso? Assim, não era um processo diagnóstico, era um processo de observação. E o que se fazia a partir daí, assim? Como foi o caminho? Então, o IRD era uma parte desse programa de intervenção em desenvolvimento infantil. Né? Então, ele era uma porção muito pequena, né? Que a parte maior era de capacitação e sensibilização, né, para as questões das relações iniciais, né, o vínculo, que começava desde o pré-natal. Então, assim, é uma das partes. Né? Essa parte do IRD, ela ficou restrita, né, para aplicação, embora todo mundo foi apresentado que era o IRD, só foi... a aplicação foi, assim, uma capacitação, né, e a partir daí a aplicação. Acredito que o fato de não ter uma supervisão no desenvolvimento de um raciocínio clínico fez com que, sabe, fosse a potência, né, de utilizar o IRD foi se esvaindo. Uhum. Né? Então, inicialmente, porque não tem com quem discutir, né? Então, toda essa sutileza das relações, né? Todo esse impacto emocional que encontrar essas dificuldades na família, e a gente vê, não teve uma escuta. Então, meio que foi, sabe, minguando. Mas, inicialmente, né, nessa conversa com os pediatras,
o que eles falaram é isso, né? Que, ou seja, tem alguma coisa acontecendo, né? Na observação eles sabem que tem alguma coisa acontecendo, só não sabem nomear, só não sabem fazer uso disso, né? E não, ou seja, não é algo que ficou estruturado e mantido, né? Por isso, minha visão crítica disso acho que ficaria muito melhor se a gente pudesse oferecer supervisão, né? Como formação profissional para aquelas pessoas, né? Para os pediatras e médicos de família. Que nem esses grupos Balint, né? Que tinham... Exato. Né? É formação, né? Então, quando você está falando da formação médica, eu concordo plenamente com você, né? Também é cobrado do médico algo que você vê, você foi fazer psicanálise, eu também, né? Por quê? Porque isso não foi dado na nossa formação, né? Então, eu acho que esse é o caminho, a gente precisa, né, da ajuda, né, dos psicanalistas para que a gente consiga levar isso para as universidades, de uma forma que seja palatável também, né? Porque não necessariamente é fácil, né? Mas uma coisa é a gente aprender teoria, outra coisa é assimilar e conseguir aplicar isso na prática, né? Acredito na formação, sim. Não só do médico, mas dos profissionais da saúde no geral. Sim. Que mais, Edu? Mais alguém quer falar alguma coisa? Peraí que tem mais mensagem aqui. Então, alguém colocou, hoje muitos pais querem filhos autistas. Não acredito que seja isso, né? Eu acho assim, quando a gente fala de autismo, acho que tem vários fatores envolvidos, né? A gente tem operadoras de saúde, né? A gente tem clínicas, a gente tem a falta de conhecimento de todas as partes, né? Uma informação que eventualmente é filtrada, que não chega aqui, né? Então, acho que tem tudo isso, né? E a questão do estigma, que é fortíssimo, né? Então, e sim, né, a questão financeira que é isso, assim, né? Você ter um CID de TEA agora está liberado para as terapias, né? Liberado em todas as, né, psicólogo, fono, voltou a ser liberado, né? Porque não era, voltou, aí vou atrás, né? A questão do rol exemplificativo e taxativo, né? Que acho que esse é um tema que está pegando no momento. Então, não acho que os pais querem filhos autistas, mas eu acho que a gente precisa falar mais sobre, né? E ver todos os ângulos. Tem que ter essa formação também, concordo, né? Os profissionais da educação. Acho que a gente respondeu tudo. Uma questão fala do CAPES e do Centro de Especializado de Reabilitação, né, dos pequenos e o CAPES. De fato, o CAPES não dá conta da demanda. Mas, como eu disse, se a gente começar a fazer um processo da formação, é longo, né? É longo. Isso começa na graduação. É aí que a gente começa, né? Falar que tem vida psíquica antes. Ido. Cecília, acho que o pessoal que está super elogiando, né? Obviamente, como é sempre muito bom te ouvir, né? Sempre muito, né? Sempre aprendo muito com você e realmente, Cecília, é muito, muito gostoso te ouvir. Queria, então, acho que em nome do núcleo, né? Em nome de todos os presentes também, agradecer a sua fala, né? As suas contribuições. Você já é da casa, né, Cecília? Você está sempre fazendo algo junto, e se depender, né, da gente. Pode chamar, aqui, vai ser, para mim é um prazer. Né, que a gente vai sempre querer te escutar, tá bom? Então, eu queria te agradecer mesmo, Cecília, foi muito, muito bom, né, e te aguardamos aí para nossa próxima, né, mais uma atividade com você, tá bom? Vou estar presente com certeza. Eu que agradeço o convite, para mim, de verdade, é um maior prazer, né? Todas as polêmicas, mas a gente precisa abrir espaço para troca, né? Então, vai ser um prazer, Edu. Obrigada mesmo, o CEP, obrigado a todo mundo.
Imagina, obrigado a você, Cecília. Então, pessoal, em nome do Núcleo também, desejar uma boa noite a todos e a todos, agradecer a presença, né? E retomamos ali após as nossas férias, né? Então, um abraço, um beijo a todos. Um beijo. Boas férias. Bom descanso. Obrigada.